exercício, né? Então, bem-vinda, Beatriz. Aqui está aparecendo o exercício que nós havíamos falado, né? Nós estávamos fazendo, eu e você, e toda a sala, né, juntos. Estávamos eu e você apresentando para a sala aquele exercício. E aí a gente vai dar continuidade. Vou fazer uma rápida recapitulação, né, para todo mundo ir lembrando mais ou menos o que acontecia, né? Então, olha só, gente. Nesse exercício, nós tínhamos a seguinte situação. Nós tínhamos o motociclista apenas nesse ponto A, que é o ponto superior do globo da morte. Só que aí, para conversar com vocês sobre alguns outros assuntos, eu fiz outros desenhos. Desenhei ele no ponto mais baixo e também num ponto intermediário. Muito bem. O que nós temos aqui? Quando ele está no ponto mais baixo, a força gravitacional está empurrando ele para baixo. E a força normal está empurrando ele para cima, sendo ela a componente centrípeta, né? Então, ela está empurrando ele para cima, repelindo ele do chão. É isso que a força normal sempre faz, repele as superfícies. E aí, conforme ele foi subindo, o que foi acontecendo? A força-peso continuou empurrando para baixo. Ela sempre empurra para baixo. Só que a força normal, olha só, ela mudou de direção. Agora ela está na horizontal, sentido ponto C, que é esse centro aqui. Não é mesmo? Aqui eu até desenhei a força de atrito, né? Mas ela, bom, ela, claro, ela é importante, sem atrito o objeto não vai conseguir passar, né? Mas, nesse ponto a força de atrito, reparem que ela já não é mais tão importante. O que é importante aqui é o quê? Eu tenho a força peso, continua para baixo, aí a Beatriz até falou assim, eu fiquei meio em dúvida aqui sobre a força peso, porque nesse ponto a força peso está com o mesmo sentido que a força normal, né? E é uma dúvida que faz muito sentido. Poxa, é assim mesmo? E pior que é. O pior é que nesse ponto aqui, a força peso e a força normal têm a mesma direção e o mesmo sentido. E por isso que ele é o ponto mais complexo da trajetória. Ele é o ponto em que, se o piloto vacilar, ele simplesmente cai. Aqui no intermediário, ele não vai cair, não é mesmo? No máximo, ele volta um pouquinho. Mas aqui em cima é o ponto mais complexo da trajetória. E o exercício pergunta qual dessas equações, dessas formulações, na verdade, aqui abaixo, elas são as equivalentes desse processo, de quando o piloto se encontra no ponto A. E aí a Beatriz estava me ajudando. Beatriz, quando nós estamos falando de qualquer uma dessas situações, né, estamos tentando formular, modelar, então essa é a nossa ideia, modelar o nosso problema, só um momento. A Ellen quer dar um recado para vocês, tá? E falamos daqui a pouco. Bom dia. Imagina.
Verdade. Foi bem tranquilo dessa vez. Uhum. Imagina. Tranquilo. Tchau, tchau. Bom, gente, uma coisa. Ah, sim. Ixi, já nem lembro mais. Pera. Calma aí. Gente, vocês podem me ajudar aqui sobre qual que é a página? Que eu. Ah, achei. É a página número 33. Isso aí. Muito bom. Então, olha só, Beatriz. Então é tudo isso que a gente estava falando. Nós estamos falando, então, sobre basicamente essa situação. Dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É isso que a gente usa para modelar, né, o, esse tipo de exercício. Alguém aqui trabalha com. Trabalha não, né? Não sei. Gosta de moda ou alguma coisa do tipo? Tipo, quer ser estilista ou algo assim? Não? Ninguém? Modelar significa você basicamente dar forma para as coisas, não é mesmo? Tá? Então, quando você vai fazer uma modelagem, você vai cortar o tecido e coisas do tipo. Então, modelar é você dar forma para essa situação. Como que a gente vai fazer isso? Beatriz, eu tenho uma pergunta específica para você. Então, agora, qual é o nome dessa equação que você está vendo aqui? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual é o nome dela? E da onde que ela vem, né? É essa minha pergunta para você. Por favor, pode escrever, pode ser no chat mesmo. Qual é o nome disso daí que você está enxergando? Sim, ela fala sobre. Então, aqui só para. Tem aqui força. O que essa equação diz? Que a força resultante, que é o total das forças, né? É igual a massa vezes a aceleração. Essa daqui, aí, ela é a segunda lei de Newton, que também se chama, ela acaba ganhando um nome que é princípio fundamental da dinâmica, tá? Ela é, então, a segunda lei de Newton. Ou também, é muito nome, né? Princípio fundamental da dinâmica. Muito bem. E aí, olha só, ele está perguntando sobre pontuar, né? Beatriz, por favor, quais são as forças resultantes? Então, força resultante é o total, a soma das forças, né? Quais são as forças que atuam no motociclista quando ele está nesse ponto A? Então, no ponto A, né? O que nós teremos? Me diga. Então, como que eu coloco nessa equação? Força resultante igual a massa vezes aceleração. O que eu coloco aqui no lugar de FR, de força resultante?
Lembra que a ideia é pegar o desenho, pegar a situação e passar para o papel, traduzir numa equação, né? O que eu coloco aqui, então, no lugar de FR, que é um jeito genérico de falar força resultante, né? Que é o total das forças. Força resultante não é uma força específica, ela vai depender da situação. Tudo bem. Tudo bem, olha só. Então, aqui a força resultante, eu vou substituir essa ideia de força resultante pelas forças que eu estou enxergando no ponto A. No ponto A, quais são as forças que você está enxergando, Beatriz? No ponto A, que é aqui em cima, onde está o desenho da moto. O que você tem? Você tem uma força em vermelho e uma força em verdinho, né? Que a gente desenhou em vermelho e verde. Você tem, então, qual que é a força que aparece em vermelho? Em vermelho? Por favor, me diga, qual a força que aparece aí em vermelho? A força peso. A força peso está apontando para baixo, não é verdade? Se ela está apontando para baixo, eu coloco aqui um sinal positivo ou negativo? Negativo, exatamente. E o que mais que eu tenho? Eu tenho a força normal, não é verdade, Beatriz? Sim, perfeito, negativo. É como a gente vai convencionar dizer, né? E aqui eu tenho a força normal. Ela vai estar positiva ou negativa? A força normal, ela está apontando para onde? A força normal. Observa aqui, né? Força normal, ela aparece apontando também, ela aparece apontando para o centro, não é verdade? Ela não está aqui apontando para o centro. Aí, nesse ponto A, o ponto mais alto, esse centro vai aparecer para baixo, não é mesmo? Então, ela vai também ser negativa. Faz sentido? Então, também é negativa, também aponta para baixo. Mas tudo bem? Para baixo, negativa. Se tiver para cima, positiva. Tudo faz, faz sentido isso, Beatriz? Tudo bem com relação a isso? Aí aqui eu vou colocar a massa, né? A massa é simplesmente a massa, ó. Desenhei a massa, tá? E desse outro lado, eu vou colocar a aceleração. Beatriz, qual é a aceleração que tem nesse movimento de curva? Qual é o nome dessa aceleração no movimento de curva? Né? Porque ele está fazendo a curva, né? Aí no caso, qual é o nome dessa aceleração?
Você se lembra qual é o nome dessa aceleração que provoca as curvas? Sem ela, não há curva. Sem essa aceleração, centrípeta, perfeito. E a aceleração centrípeta é escrita como v elevado ao quadrado dividido por r, em que r é o raio da curva. Tá bom? E aí, o que nós temos aqui? Eita, eu aumentei aqui, ficou todo... Olha só, o que nós temos aqui? Temos o seguinte. Ele está pedindo no enunciado qual é a velocidade mínima necessária para ele fazer a curva no ponto mais alto da trajetória. E aqui, isso que eu vou dizer é uma coisa específica sobre a situação da velocidade mínima no ponto mais alto. Na situação da velocidade mínima necessária, isso acontece quando a força normal se anula, ou seja, quando ele quase não está tocando na superfície. Por ele quase não estar tocando na superfície, quase não tem interação com a superfície, por isso essa força normal se aproxima de zero. A força normal se aproxima de zero. Essa é a situação da velocidade mínima, tá? Tudo bem? Então, na situação da velocidade mínima, para execução desse looping, né? Isso daqui é para o looping, a força normal se aproxima de zero. Portanto, eu vou escrever aqui a minha equação, Fn igual a zero. Por quê? Apenas porque ele está pedindo a situação da velocidade mínima. Se fosse qualquer outra velocidade, ela não seria zero, tá? Então, por ser a velocidade mínima, ele está supondo que o objeto quase não está tocando na superfície. E aí a minha equação fica desse jeito. Uma coisa. Reparem o seguinte, essa aceleração, ela está para o centro também, não é mesmo? Ela também está para baixo. Portanto, ela também adquire um valor negativo, tá bom? Coloquei aqui um sinal negativo nela. E aí, o que nós teremos aqui, então? O negativo da força-peso é igual a massa vezes o negativo da aceleração centrípeta. É isso que nós temos. Se nós temos negativo dos dois lados, eu posso colocar positivo dos dois lados também. Ou seja, a força-peso é igual a mv ao quadrado dividido pelo raio. E sendo assim, o que ele está pedindo é o valor da velocidade. Eu só preciso isolar a velocidade e lembrar o seguinte, a força-peso, ela pode ser descrita como massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, então a massa vezes a aceleração da gravidade, né, será igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Eu tenho massa dos dois lados aqui do nosso exercício, não é mesmo? A massa aparece dos dois lados. Então, eu consigo cortar a massa. Tá vendo? Cortei a massa. O raio R, que está aqui embaixo, no denominador, ele aparece multiplicando, ele pode passar para o outro lado da equação, multiplicando o valor de G, que é o valor da nossa aceleração da gravidade. Tá? Então, nós teremos o seguinte, raio vezes a aceleração da gravidade igual a velocidade ao quadrado. Posso tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Ao fazer isso, o que nós temos? Aqui do lado nós temos R vezes G, mantém-se a raiz quadrada, já que nós não temos número, e desse lado, o que nós temos? O expoente ao quadrado
ele é a operação inversa da raiz quadrada. Sendo assim, eu anulo essas operações. Elas são simultaneamente excludentes, tá? Então, a velocidade mínima necessária é igual a o raio da curva vezes g, que aqui no caso é a alternativa B. Nela que vocês encontram isso daí, tá bom? Aí aqui na conta eu fui mais no meu ritmo, tá bom, Beatriz? E aí eu precisava de você essas respostas que você me deu, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, excelente. Tudo bem? Ficou claro, mais ou menos? Depois, o que eu fiz? Eu anulei a força normal apenas porque ele queria saber da velocidade mínima. Na velocidade mínima, o objeto quase não está tocando a superfície. Tá bom? Então, muito obrigado. Vamos agora mudar de frente, por favor. Ou melhor, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, eu vou fazer com vocês o exercício 5 na mesma página. Então, exercício 5 na mesma página, tá? Aí eu vou fazer aqui junto com vocês. Considerando-se o coeficiente de atrito estático entre os pneus de um carro e o asfalto de uma rodovia sendo igual a 0,45. Então, o que eu vou escrever aqui? Vou anotar todas as informações. Então, coeficiente de atrito estático igual a 0,45. O coeficiente de atrito não tem unidade, tá bom? E a aceleração da gravidade no local, que a gente chama sempre de G, né? É igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Conclui-se que a velocidade escalar máxima com que o carro pode fazer uma curva circular e horizontal de raio 50 metros, então raio da curva é igual a 50 metros. Sem derrapar é em quilômetros por hora igual a quanto? Quando você está fazendo uma curva horizontal, você não consegue fazer ela na velocidade qualquer, tá? Não existe uma velocidade mínima para você fazer a curva, nesse caso, mas existe uma velocidade máxima. A partir dessa velocidade máxima, a gente diz que você perde a curva. A partir dessa velocidade máxima, você cai da situação de atrito estático para a situação de atrito dinâmico. E quando você sai da situação de atrito estático para de atrito dinâmico, você começa a derrapar. A força necessária, a força de atrito cai muito bruscamente, e ao cair muito bruscamente, você acaba perdendo a curva, você sai pela tangente. E ele quer saber aqui qual que é essa velocidade com que eu consiga fazer a curva. Eu já posso adiantar o seguinte, que já posso adiantar que só um momento, gente. Essa velocidade, ela depende do raio da curva. Curvas muito fechadas, ou seja, com raios muito pequenos, tá? Elas vão ter uma velocidade máxima também pequena, tá? E as curvas muito abertas, você consegue fazer elas em velocidades maiores. E ele pergunta aí qual é essa situação, né?
A Bárbara, ela tinha feito um exercício em que falava sobre a aceleração mínima para haver o escorregamento, né? Aqui a gente vai ter uma situação parecida, tá? A força de atrito, quando você está fazendo uma curva, ela que vai fazer o papel da força centrípeta. Tudo bem? Lembrando que a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado, dividido pelo raio R. Muito bem. E aí, o que acontece aqui? Essa força aqui de atrito, né, a força de atrito, ela tem que ser menor ou igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Por que menor ou igual? Ela até pode ser igual, tá? Mas ela também pode ser menor. Então, abaixo desse valor ou idêntico a esse valor, não acontece escorregamento. Tudo bem? Então, não acontece escorregamento abaixo ou identicamente igual, que a gente diz no limiar do escorregamento. Então, se a gente diz que a força de atrito faz o papel da força centrípeta, né? O que nós temos? Nós temos, então, que a força de atrito, que faz o papel da força centrípeta, ou seja, M vezes V ao quadrado dividido pelo R, tem que ser menor ou igual o coeficiente de atrito dessa superfície vezes a força normal. Como é uma situação horizontal, a força normal vale massa vezes a aceleração da gravidade. Isso apenas na situação horizontal, que essa medida é equivalente de forma direta. Temos aqui a massa dos dois lados da nossa equação. Então, posso cortar ela. Tudo bem? Eu posso cortar ela. O raio, que está aqui do lado direito, dividindo, pode passar multiplicando. Então, nós temos V ao quadrado é igual a μ vezes G vezes o raio. O que nós conseguimos fazer também? Tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Ou seja, a velocidade é igual a raiz de μ vezes G vezes o raio. E aí eu só preciso aqui substituir os valores, tá? Como nós estamos já encerrando esse assunto, eu vou só dizer. Então, o μ é 0,45, né? Então, teríamos aqui a raiz de 0,45 vezes o G, que é 10, vezes o raio, que é 50. Tudo isso daqui vai dar 15 metros por segundo, porque nós usamos os valores em metros e em segundos. Porém, o exercício, especificamente, ele não quer saber desses valores em metros por segundo. Ele quer saber desses valores em quilômetros por hora. Tá? Esse exercício em específico quer saber os valores em quilômetros por hora. Então, se eu tenho velocidade igual a 15 metros por segundo, eu encontro esse valor em quilômetros por hora multiplicando por 3,6. Então, eu multiplico esse valor por 3,6. Quanto que vai dar? Deixe-me ver. Então, ao multiplicar por 3,6, isso daqui vai ser 54. Então, a velocidade será igual a 54 quilômetros em uma hora, quilômetros por hora. Que aqui no exercício é a alternativa B, de bronquite. Muito bem. Eu vou, assim como na última aula, eu vou dar início ao assunto da próxima, tá? Então, como que eu vou dar início ao assunto da próxima? A gente vai pular para frente 3. Me digam se houve, se restou alguma dúvida, alguma questão aqui.
tá? Mas a gente vai então pular para frente 3 e eu vou iniciar o próximo assunto, que é sobre o campo magnético em fios com corrente. Tá bom? Nesse trecho do conteúdo, nós iremos falar sobre a regra da mão direita. Nós já havíamos falado anteriormente sobre um negócio chamado regra da mão esquerda. E, inclusive, foi parte, né, foi alvo da nossa avaliação. A regra da mão esquerda, como fica mais ou menos a ideia, a gente usa a mão esquerda, né? Então, a gente tem o polegar, tem o indicador, tô tremido aqui. Polegar, o indicador e o dedo médio, eles formam um eixo cartesiano. Em que o polegar representa a força, a direção e o sentido da força. O dedo indicador representa o campo magnético, então ele é a direção e o sentido do campo magnético. E o dedo médio representa a velocidade, então ele é a direção e o sentido da velocidade. Tá bom? Formando um eixo cartesiano. E essa é a regra da mão esquerda. Nós temos, por outro lado, agora, o assunto, né, mais focado aqui, a regra da mão direita, tá bom? Então, esse é o nosso assunto. Regra da mão direita. Enquanto a regra da mão esquerda ela é utilizada para partículas carregadas dentro de um campo magnético, a regra da mão direita fala sobre fios com corrente elétrica, fios atravessados por correntes elétricas. Vou até escrever desse jeito. Tá? Fios atravessados por corrente elétrica. Os fios, quando são atravessados por uma corrente elétrica, eles geram um campo magnético. Ao serem atravessados por corrente elétrica, os fios geram um campo magnético. E essa regra é capaz de demonstrar, de nos mostrar, né, o sentido desse campo magnético. É essa a ideia. Então, a regra da mão direita fala sobre um fio atravessado por corrente e ela vai nos mostrar qual é o sentido do campo magnético gerado. A gente chama esse campo magnético de campo induzido, tá? Então, esse campo magnético ele é induzido. E aí eu vou usar aqui a mão direita. Nesse desenho, vou então desenhar a mão direita. Só um momento, errei a cor. Essa é a mão direita. E ao invés de formar um eixo cartesiano, o que a gente vai formar? A gente vai formar uma conchinha com a mão, tá? Então, você tem o polegar para cima, e é como se você estivesse dando joinha. Só que ao invés de fechar a mão completamente, tá? Você vai manter ela aberta, como se ela tivesse envolvendo o fio elétrico. Tá? Então, ela age como se ela estivesse envolvendo o fio elétrico. E essa é a mãozinha. Acho que ficou meio desproporcional, né? Mas tudo bem. Tudo bem não, né? Que a gente... Então, olha só.
Temos, então, a mãozinha. Aqui ela vai... Só um momento que eu vou precisar atualizar a página aqui, eu acho. Aí essa mãozinha, ela vai agir desse jeito. Ela vai envolver o fio que nós estamos observando. A gente vai trabalhar aqui apenas com fios elétricos retilíneos, tá? A gente vai... Ou pelo menos trechos retilíneos dos fios elétricos. Dos fios atravessados por corrente. Então, se a corrente elétrica estiver nesse caso aqui para cima, o polegar de vocês vai apontar também para cima. E o sentido no qual o dedo de vocês vai fechar será o sentido do campo magnético. Nesse caso em específico, o campo magnético, repare, ele acompanha os dedos das mãos, né? Então, ou seja, ele está circulando ao redor do fio, nesse sentido, que a gente poderia chamar de sentido anti-horário, tá? Então, a corrente elétrica está para cima, então você coloca o polegar para cima. E a forma com que os seus dedos vão envolver o fio vai nos dar o sentido do campo magnético B. Então, esse daqui em vermelho é o campo magnético B. Eu gostaria de rapidamente, então, introduzir o assunto da próxima aula, né? E gostaria de rapidamente fazer a nossa chamada. Tudo bem? Já vou pegar aqui a chamada. Então, por favor, vão me respondendo via áudio, tá? André, por favor. André não está? Aaron. Bárbara. Beatriz. Carlos Eduardo. Aparentemente nenhum dos dois está, né? Carolina. Gustavo. Henrique. Ingrid. Henrique. Ingrid. Isabela. Júlia Soares. Olá. Júlia Sass. Olá. Larissa. Letícia. Lucas. Manu. Lucas, né? Manuela, né? Mariana. Matheus. Matheus Tancredi. Pedro. E Rafael. Bom, é isso por enquanto, gente. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse assunto da regra da mão direita e caminharemos rumo a terminar o nosso conteúdo, tá bom? É isso por enquanto. Um bom final de semana. Se cuidem.